Bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso Axis em Casa, hoje a gente tem a alegria de receber o professor João Gondim, né? Nosso matemático lá da UAXA, que vai apresentar o tema Procura das Cônicas em um Cone. Então, João, pode ficar à vontade. Qualquer coisa, eu estou aqui. É só chamar. Obrigado, Maurício. Qual que é o objetivo da palestra, né? Primeiramente, a gente vai tentar entender o que é que são as cônicas. As cônicas são um dos tópicos que a gente estuda na disciplina de geometria analítica. Aqui na UAXA é mais ou menos um dos últimos assuntos que a gente aborda. Nesse curso, a gente aborda as cônicas, a gente diz que elas são as elipses, as hipérboles e as parábolas. Elas aparecem em algumas situações quando a gente corta um cone por um plano. Aí daí que vem o nome. Quando a gente corta o cone, a gente obtém uma seção dele, a gente chama essa seção de uma cônica. Mas quando a gente explica no curso de geometria analítica o que é uma elipse, o que é uma hipérbole, o que é uma parábola, a gente não fala nada a ver com cone. A gente faz uma definição que trata essas curvas como lugar geométrico. O que é que significa isso? A gente tá definindo elas como um conjunto de pontos no plano que satisfazem uma mesma propriedade. Por exemplo, como é que a gente define uma circunferência? É o conjunto dos pontos que distam a mesma distância a mesma distância de um ponto fixo. Esse ponto fixo a gente chama de centro e a distância a gente chama de raio, né? Então, quando a gente define uma circunferência assim, a gente está definindo ela como lugar geométrico, é o conjunto de todos os pontos do plano que satisfazem essa propriedade. E é desse mesmo jeito que a gente define as elipses, hipérboles e as parábolas no curso de geometria analítica. Aí, o objetivo da gente aqui é mostrar como que essas definições se relacionam. As definições como lugar geométrico, que a gente também vai relembrar aqui. Não sei se todo mundo que está assistindo se lembra o que é uma elipse, certo? O que é uma hipérbole, o que é uma parábola. Talvez lembre do desenho, né? Que uma elipse é um ciclo meio achatado, né? Que uma hipérbole é um negócio meio assim, que uma parábola é o gráfico de uma função de segundo grau. Mas a definição, mesmo matemática, pode ser que não lembre mais do curso de geometria analítica. Vamos começar com a elipse. A elipse, ó, é o conjunto dos pontos aí do plano, certo? Dos pontos P que satisfazem a seguinte propriedade. A gente tem esses dois pontos fixos aqui, que a gente chama focos, F1 e F2, e a gente define a elipse como um conjunto de todos os pontos do plano, P, aqui no caso, tais que a soma das distâncias de P até F1 e de P até F2 é uma constante, ela não depende do ponto que a gente escolher, certo? Aí no curso, né, a gente vê que essa constante é exatamente a medida do eixo maior da elipse, 2A, né? Certo? Se você não lembra mais de elipse ou se você está se você está cursando geometria analítica agora e você está querendo entender mais como que ela funciona, você pode dar uma olhada lá no meu canal no YouTube, que eu estou fazendo agora uma playlist sobre cônicas. Eu já comentei tudo que tinha para comentar sobre elipses. A partir do próximo vídeo, eu vou começar a falar sobre hipérboles. Tá? Então, a definição da elipse como lugar geométrico é essa. É uma definição que envolve distâncias a dois pontos fixos. Mas se a gente vai dizer que a elipse é uma cônica, a gente tem que dizer como que ela aparece quando a gente corta um cone por um plano. Bem, ela vai aparecer sempre que esse corte, sempre que esse
plano ele tocar apenas uma das folhas do cone, aqui eu estou considerando um, um, um cone, não como a gente costuma estudar no ensino médio, né? Que seria só essa metade de baixo, por exemplo, aqui, mas como as duas metades, a parte de cima e a parte de baixo, como se fosse uma ampulheta, tá? Se o plano corta apenas uma das folhas aí do cone, mas o cone não é paralelo mas o plano não é paralelo a nenhuma geratriz aí do cone, que é uma geratriz mesmo, é, é uma reta como essa aqui, ó. Que se a gente gira ela em torno do eixo do cone, a gente obtém exatamente o cone. É a reta que a gente gira em torno do eixo para gerar o cone, tá? Se o plano ele apenas toca um dos lados do cone, né? Certo? Ou a parte de cima só, ou a parte de baixo só. E ele não é paralelo a nenhuma geratriz. Então, a figura que a gente obtém é uma elipse. Mas não é simplesmente dizer isso, né? Matemática, a gente não pode só dizer que é e pronto. A gente tem que dar algum argumento para justificar por que isso realmente acontece. E é isso que a gente vai fazer aqui. A ideia é usar essas esferas aqui, são chamadas esferas de, de Dandelin, que foi um matemático belga, foi quem teve essa ideia pela primeira vez e, ao menos na minha opinião, é um dos teoremas mais bonitos que eu já estudei. O que é que essas esferas são? Elas são esferas, né, que são tangentes ao mesmo tempo ao cone e ao plano cortante. São duas, né? Uma fica em cima do cone e a outra fica aqui embaixo para essa configuração, beleza? Então, a partir delas que os focos vão aparecer e aí a gente vai poder demonstrar, né, realmente que aquela definição que eu dei como lugar geométrico, né, que a soma das distâncias aos focos é sempre a mesma e vai funcionar para essa curvinha aí de interseção que a gente está querendo realmente justificar que ela é uma elipse. Então, os focos, eles aparecem onde? Eles vão ser exatamente os pontos de tangência das esferas com o plano cortante. Certo? Lembra que as esferas são tangentes tanto ao cone, certo? Então, elas precisam intersectar o cone em uma circunferência e são tangentes também ao plano. Os pontos em que elas tangenciam o plano vão ser os focos. Aí agora a gente tem que argumentar que esses realmente são os focos, tá? O que é que significa isso? Eu tenho que mostrar que dado um ponto qualquer, aí da minha curva, aí da minha suposta elipse, eu tenho que mostrar que a soma das distâncias dele até esses dois pontos aqui que eu tô dizendo que são focos, que essa distância, que essa soma, que ela é constante, que ela não vai depender do ponto que eu escolher aqui na curva. Se eu escolher esse ponto, vai dar um valor. Se eu escolher esse outro ponto aqui, vai dar o mesmo valor. Certo? A ideia é a gente traçar a reta que passa por P e aqui embaixo no vértice do cone, tá? A gente vai traçar justamente a geratriz que passa por P e pelo vértice, certo? Bem, essa geratriz, ela vai tocar nas duas esferas em pontos que eu tô chamando aqui de A e de B, não sei se está dando para ver, mas A é o ponto aqui em cima, certo? Em que a reta toca a esfera e B é o ponto aqui de baixo. Lembra que as esferas são tangentes também ao plano, né? Beleza? Então, quer dizer que essa reta ela é tangente às duas esferas. E isso vai ser importante. Se eu agora ignoro a reta, mas olho apenas
para o segmento que vai de A até B, aí dá para a gente ver algumas coisas aqui. Ó. Se a gente se parte de P e olha para os pontos A e F1 aqui na esfera, então PA e PF1 são segmentos tangentes a uma mesma esfera partindo de um mesmo ponto. Esse resultado, especificamente, a gente não está muito habituado, não. Mas no ensino médio, a gente vê um resultado análogo para círculos. Se a gente tem uma circunferência e um ponto que está fora dela, se a gente traça as duas tangentes e olha para os segmentos tangentes, esses segmentos têm a mesma medida. É a mesma coisa que acontece aqui, ó. De P até A é um segmento tangente a essa esfera. De P até F1 é outro segmento tangente à mesma esfera partindo do mesmo ponto. Então, esses dois segmentos têm a mesma medida. PA é igual a PF1. Da mesma forma, se eu parto de P agora e ligo ao B e ao F2, aí eu tenho agora de novo. Tenho dois segmentos tangentes à esfera de baixo, certo? E que partem do mesmo ponto. Então, a distância de P até B é igual à distância de P até F2. Beleza? Aí lembra que a gente queria o quê? A gente queria mostrar quem é que era a soma da distância de P até F1 com a distância de P até F2, né? Pelo que a gente acabou de argumentar aqui, essa soma é igual à distância de P até A mais a de P até B. Por quê? Porque isso aqui, PF1 é igual a PA, beleza? E PF2 é igual a PB. Mas o que é essa soma de distâncias? Ó? Eu tenho PA e tenho PB. Se eu somo as distâncias, vai dar exatamente a medida do comprimento, vai dar exatamente o comprimento do meu segmento AB. Aí agora fica mais fácil de a gente entender por que essa soma ela não depende do ponto P. Se eu escolhesse outro ponto aqui na minha curva, eu não ia obter esse segmento AB aqui, mas eu ia obter um outro segmento que tem a mesma medida, certo? A medida de AB, ela não depende em nada do ponto P. É um exercício simples até de geometria espacial. Que a gente precisa fazer para se convencer que a medida de AB não depende de P. É só a gente usar o teorema de Pitágoras. AB, ele seria a hipotenusa de um triângulo retângulo, que teria como que ele teria um cateto, que seria essa distância aqui, ó, que coincide com a distância entre os centros dessas duas circunferências aqui, que são as circunferências de interseção entre as esferas e o cone, beleza? Então, esse cateto, ele não depende do ponto P, ele depende apenas do cone e das esferas. E o outro cateto que fica aqui em cima, ó, ele é a diferença entre os raios de A até aqui. O raio aqui dessa minha circunferência de cima. E esse restinho aqui é exatamente o raio da circunferência de baixo. Tá? Então, mais uma vez, esse outro cateto que está aqui, ele não depende de P, ele só depende das circunferências, que, por sua vez, só dependem do cone e das esferas. Então, a B, não importa onde o ponto P esteja, esse segmento aí vai ter a mesma medida, certo? Então, a gente está realmente mostrando que isso é que essa soma aqui ela é uma constante de fato, que não depende do ponto P, então é uma elipse de acordo com a outra definição, da definição que eu dei como lugar geométrico, beleza? A soma das distâncias de um ponto
de um ponto qualquer aqui que eu escolher aos focos vai ser sempre a mesma. Beleza? E vê aí que eu não usei nada de geometria analítica, não usei nada demais, eu usei só segmentos tangentes a uma esfera, que é algo que, com a outra abordagem, é claro, porque a, a gente, a gente na verdade, trata de, de segmentos tangentes a uma circunferência, mas é a mesma coisa. Beleza? É um argumento bem simples que não precisa tanta rebuscação assim para a gente entender, certo? Então isso argumenta que nesse caso, se a gente corta o plano, se a gente corta o cone com um plano que toca apenas um dos lados do cone e esse plano não é paralelo a nenhuma geratriz, aí a gente realmente vai ter uma elipse, certo? Vamos ver agora como é que funciona com a hipérbole. A hipérbole é essa figurinha aí, que tem dois lados, né? Que a gente chama ramos. A definição dela é bem parecida com a definição da elipse. A diferença é que, ao invés de eu considerar as, as somas dessas duas distâncias aqui, eu vou considerar a diferença. A maior delas menos a menor. Ou então coloco um módulo, mesmo que eu não preciso me preocupar com essa diferença aí da negativa, tá? Então, se essa diferença de distâncias de P até F1 com de P até F2 não depender do ponto P, aí a gente diz que o ponto está na hipérbole. Beleza? Então, essa aqui é a definição como lugar geométrico. E como cônica mesmo, de fato, né? Quando que a gente corta um cone por um plano e um hipérbole aparece? Vai aparecer se o plano ele cortar os dois ramos, as duas folhas do cone. Vai ter um pedaço aqui em cima e vai ter outro pedaço aqui embaixo. O argumento para a hipérbole, já que a definição dela é essencialmente a mesma na da elipse, só muda que a gente troca uma soma por uma diferença. O argumento vai funcionar exatamente do mesmo jeito. A gente vai considerar as esferas, certo? A gente vai ter uma esfera aqui na folha de cima e vai ter uma esfera aqui na folha de baixo. E os focos aí da minha hipérbole vão ser, da mesma forma que antes, os pontos em que essas esferas tangenciam o plano cortante. Como é que são essas esferas mesmo? Elas são tangentes tanto ao cone quanto ao plano, beleza? Então, eu tenho que mostrar que esses dois pontos que eu defini aí, esses pontos de tangência, realmente são os focos. Que se eu escolher um ponto genérico aqui na minha suposta hipérbole, se eu olhar para as distâncias de P até F1 e de P até F2, a diferença entre elas não vai depender do ponto P que eu escolhi. Beleza? O argumento de novo vai ser exatamente o mesmo. A gente vai ligar de P ao vértice e vamos considerar a geratriz que passa por esses pontos, tá? Que passa por P. Vamos ver que geratriz é essa. É exatamente o argumento igual ao de antes. Então, de novo aqui eu desenhei essas duas circunferências. Que circunferências que são essas? São as circunferências que são as interseções das esferas com o cone. Sempre que uma esfera ela é tangente a um cone, a interseção é uma circunferência, tá? Então, é um cone circular. Isso aqui no caso, tá? Então, a interseção é uma circunferência. Quando a gente olhar para essa geratriz aqui, que passa por P, ela vai tocar essas duas circunferências em pontos que eu estou chamando de novo, certo? Como antes, de A e de B. E, de novo, a gente usa o argumento de segmentos tangentes.
Se eu olhar de P até F1 e de P até A, são dois segmentos que são tangentes a uma mesma esfera, partindo de um mesmo ponto. Portanto, eles têm a mesma medida. Tá? Da mesma forma, se eu olhar para de P até B e de P até F2, também são dois segmentos é, 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 tangentes a uma mesma esfera partindo de um mesmo ponto. Então, de P até B é igual a de P até F2. Então, se eu quiser olhar para a diferença entre... aqui vamos olhar já para a maior distância menos a menor. Né? Vai ser... seria PF2 menos PF1. Aí a gente iria ter a mesma coisa que PB menos PA. Nesse caso, o que é que fica? PB menos PA fica exatamente a medida, de novo, do segmento AB. E com a demonstração essencialmente análoga à que eu tinha comentado antes, a gente pode se convencer que essa distância aqui não vai depender de P. De novo, só é fazer Pitágoras. Você usa os raios das duas circunferências e usa a distância entre os centros delas, tá? Então, de novo, a medida de AB, ela só vai depender das esferas e do meu cone. Ela não vai depender de P. Se eu sair variando P, eu vou obter uma outra geratriz, mas o meu novo segmento AB vai ter a mesma medida. Certo? Então, é exatamente o mesmo argumento de antes. Elipse e as hipérboles funcionam exatamente do mesmo jeito para essa demonstração. E a parábola? A definição da parábola ela é um pouquinho diferente, né? Que a gente não tem mais uma soma de distâncias sendo constante ou uma diferença de distância sendo constante. A definição que a gente vê no curso de geometria analítica é a seguinte: a gente tem um ponto agora, que agora só existe um foco, e essa reta aqui, que a gente chama de reta diretriz, certo? Então, a parábola ela é definida como os pontos tais que a distância dele até o foco é exatamente a mesma distância dele até a reta diretriz. E eu não sei por que esse ponto A saiu aqui. Tá? Então, esse segmento vermelho aqui, ele tem que ter a mesma medida desse outro segmento vermelho aqui. A distância de P até a reta tem que ser igual à distância de P até F. Beleza? F é o foco, D é a diretriz. E como que a parábola ela aparece quando a gente corta um cone? Bem, de novo, ela vai aparecer se o corte ele apenas toca uma das folhas aí do cone, mas é o caso que tinha faltado a gente considerar antes. Vai aparecer exatamente quando esse plano for paralelo a uma geratriz. Aqui eu vou escrever ainda um pouquinho diferente, tá? Eu vou dizer que ele tem que ser paralelo ao plano ao plano tangente por alguma geratriz. Beleza? Então, nessa geratriz aqui, o plano tangente que tangencia esse cone seria paralelo a esse plano azul que está cortando aqui o cone. Tá? Aí, nesse caso, a interseção é uma parábola. A gente tem que mostrar onde que vai estar o foco e onde que vai estar a minha diretriz. Nesse caso agora, só tem uma esfera, certo? Só vai existir uma esfera aí. E assim como nas outras vezes, o ponto em que essa esfera tangencia o plano azul aqui vai ser o meu foco. Mas falta dizer quem é que é a diretriz, certo? A diretriz a gente vai fazer da seguinte maneira. E no final eu ainda vou comentar
um negócio aí sobre diretrizes, tá? Lembra que toda vez que uma esfera é tangente a um cone, a interseção é uma circunferência, né? Essa circunferência horizontal aqui, ela, ela pertence a um certo é, plano, que é esse plano deitado aqui, certo? Esse plano deitado, ele é secante ao plano é, cortante, que é o original. Como eles são secantes, a interseção entre eles vai ser uma reta. Essa reta que é a diretriz. Tá? Aí, mais uma vez, se você está esquecido sobre como é que funciona a posição relativa entre planos, essas coisas todas retas, você pode dar uma olhadinha lá no meu canal, que essa parte já está toda gravada, beleza? Só procurar pelo meu nome no YouTube. Então, estou dizendo que essa aqui, que é a minha diretriz, o foco é como antes, é o ponto em que a esfera tangencia o, o, o plano cortante. Vamos verificar que realmente, com essas escolhas aí para F e D, que vai dar certo. Certo? Já está dizendo aí que a diretriz é a interseção do meu plano horizontal com o plano cortante. Como que a gente vai mostrar que realmente D é a diretriz e F é o foco? Agora, para a gente diferenciar, eu vou pintar os planos com cores diferentes, tá? O plano horizontal eu vou chamar de P2. Ele vai ser esse plano verdinho aqui. O plano original, certo? Cortante, continua sendo azul. Eu vou chamar ele de Pi. E lembra que o plano cortante ele é paralelo ao plano tangente a uma geratriz, né? Então, nas figuras anteriores, eu só tinha desenhado a minha geratriz. Eu não tinha desenhado quem era o plano tangente. Agora eu estou desenhando também quem é o plano tangente, que é esse plano aqui, Pi1, que é o plano rosa, certo? Então, a gente vai chamar de R a reta que é a interseção do plano rosa com o plano verde. Beleza? Pi1 e é, é, Pi2. Lembra que o plano rosa ele é um plano tangente, né? Então, a reta R ela é uma reta tangente à esfera, no caso, e vai ser tangente também à circunferência. Por quê? Porque a circunferência está dentro aí do meu plano verde. Ela vai tangenciar a circunferência exatamente nesse ponto aqui que eu estou chamando de Q, beleza? D é uma reta que é paralela ao plano rosa. Por que isso? Porque ela está contida aí no plano azul, que é paralelo ao plano rosa. Então, a reta D ela não pode tocar o plano rosa. Então, D também não pode tocar a reta R, beleza? Porque se D tocasse a reta R, D iria estar tocando o plano rosa. Mas D e R são duas retas que estão no plano verde. Então, se eu tenho duas retas que estão em um mesmo plano e que não se tocam, então elas têm que ser retas paralelas, tá? Então, ó, eu já sei aqui que D e R são paralelos. Agora vamos olhar para aquelas distâncias, né? Se eu escolho um certo ponto P aqui na minha curva, que eu estou querendo mostrar que é uma parábola realmente de acordo com aquela definição de lugar geométrico. Então, a gente tem que mostrar que a distância de P até o F é igual à distância de P até a minha reta D. Então, a gente vai fazer a projeção ortogonal de P sobre a reta D. Vamos chamar essa projeção de P'. Eu acho que a linha aqui não está dando para
ver muito, ver muito bem, não. Mas esse ponto aqui embaixo é o P', tá? Então, o que é que a gente está querendo mostrar? Que a distância de P até F é igual a de P até P'. Que a distância de P até a sua projeção ortogonal aí na reta D é igual à distância de P até a reta D. É isso que a gente está querendo mostrar. Agora, P é P', por construção, como P' ele veio de uma projeção ortogonal, então esse segmento aqui ele é ortogonal à reta D. Como D e R são retas paralelas, então esse segmento PP', ele também vai ser ortogonal à reta R. Quem mais que é ortogonal à reta R? É o segmento V, que esse segmentozinho aqui embaixo também é ortogonal a essa reta. Por conta disso, esse segmento aqui, certo? E esse aqui de baixo, os dois são ortogonais a uma mesma reta. E como eles estão em planos paralelos, né? Um está no plano azul e o outro está no plano rosa, então esses dois segmentos também vão ter que ser paralelos, certo? De P até P', esse segmento aqui é paralelo ao segmento que está aqui embaixo atrás, ó, de V até o ponto Q, que é o ponto de tangência da reta, com a circunferênciazinha aqui de interseção. Beleza? Então, a gente já sabe que daqui até aqui é paralelo a daqui até aqui. Aí agora a gente volta àquele mesmo argumento de antes. A gente vai pegar a reta diretriz, a reta geratriz, desculpa, que passa por P. Ou seja, essencialmente a gente vai ligar de P até o vértice. Certo? E vamos olhar aqui para essa reta. Essa reta, de novo, vai cortar a minha circunferência de interseção em um ponto que eu estou chamando de A. Beleza? De novo, a gente usa aquela propriedade fundamental aqui da demonstração, que é segmentos tangentes. Quem que eu posso dizer que tem a mesma medida aqui? Ó, de P até F e de P até A, porque são dois segmentos tangentes a uma mesma esfera partindo do ponto P. Além disso, eu também posso dizer que de V até A também é igual a de V até Q. De novo, pelo mesmo motivo. São segmentos que são tangentes partindo ambos do ponto V, do vértice do cone. Certo? Então, eu posso olhar agora aqui para esses dois triângulos. Ó. P', P e A. E depois olhar para Q, V e A. Eu estou afirmando aqui que esses triângulos são semelhantes. Por quê? Bem, a gente já sabe que esse lado aqui ele é paralelo a esse, beleza? A gente também sabe que esse lado aqui, ó, de P até A, ele é uma continuação do lado do triângulo aqui de baixo, de V até A, certo? E por paralelismo, né? Como esse lado aqui ele é paralelo a esse, então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo de cá. São ângulos alternos internos. Então a gente tem semelhança desses dois triângulos por conta daquele critério de lado, ângulo, lado. Então eu tenho dois triângulos semelhantes, sendo que um deles é isósceles. Ó, se eu olhar de V até A, a gente já tinha visto, né, que era igual a de V até Q. Então esse triângulo aqui de baixo, ele é isósceles. Como o triângulo P'A é semelhante ao triângulo QVA, então o outro triângulo que a gente considerou também tem que ser isósceles. Então, os dois lados
que determinam esse ângulo aqui tem que ter a mesma medida, de P até P', que é um dos lados que a gente está querendo, que a gente quer envolver, né, para demonstrar que isso realmente que isso realmente é uma parábola, de P até, até P' é igual a de P até A. Mas a gente também já tinha visto que de P até A é igual a de P até F. Então, de P até P' é igual a de P até A, que é igual a de P até F. Que é o que a gente queria demonstrar, né? De P até F, de P até o foco, é igual a de P até a diretriz, certo? Então, pronto, realmente essa curva que está aqui, ela de fato é uma parábola. Então é um pouquinho mais difícil agora, por quê? Porque a gente tinha que considerar ainda a diretriz. A definição que a gente vê no curso de geometria analítica para uma parábola é com o foco e com a diretriz. Com a elipse e com a hipérbole, não. Mas existem também outras definições para elipse e hipérbole que as definem usando um foco e uma diretriz, que é essencialmente a mesma e envolve a excentricidade. Se eu quisesse aqui, por exemplo, aí na minha elipse, determinar quem são as retas diretrizes aí da elipse, que são duas, uma para cada um dos é, uma para cada um dos uma para cada um dos focos, eu faço exatamente a mesma coisa que eu fiz lá no caso da parábola. Eu vou olhar para essas circunferências aqui de interseção e vou passar os planos que contêm essas circunferências, certo? Essa aqui e essa aqui de baixo. Esses meus planos horizontais vão ter que intersectar o meu plano cortante em retas, né? Vai ter uma reta aqui em cima e vai ter uma reta aqui embaixo. Essas retas são as diretrizes da minha elipse. Também tem como definir a elipse assim, eu não vou entrar muito em detalhes não, mas as diretrizes da elipse também aparecem do mesmo jeito que a diretriz lá a da hipérbole aparece. Da mesma forma para desculpa, que a diretriz lá da parábola, ela aparece. Aqui, mesma coisa. Se eu passasse os planos horizontais que contêm as circunferências de interseção, esses planos eles iriam encontrar o plano cortante em duas retas, uma aqui em cima e uma aqui embaixo. Essas retas seriam as diretrizes da minha hipérbole, certo? Aí, de acordo com essa definição, você consegue definir as cônicas usando a diretriz e a excentricidade. A elipse seria uma cônica que tem excentricidade menor do que 1. A hipérbole seria uma cônica que tem a excentricidade maior do que 1. E a parábola seria a, a, a cônica que tem a excentricidade igual a 1. Aqui, claro que eu estou falando apenas de cônicas não degeneradas, né? Porque eu posso também cortar esse cone com um plano e não dá nada disso. Pode ser que de acordo com a forma que eu corto, dê uma circunferência, que dê um par de retas, que dê uma reta, certo? Beleza? Então, vamos lá para o final de novo. É isso. Muito obrigado. E se vocês puderem, fiquem em casa. Obrigado, João. Palestra bem interessante, né? Eu acho que... Estão me escutando? Estou ouvindo. Bem engenharia mesmo, é muito importante para o nosso campus. Com certeza, quem é estudante lá da UAXA vai utilizar isso mais para frente. E agora a gente abre justamente para as dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, João está à disposição. Pode escrever no chat, se for o caso.
webinário, né? A gente vai colocar lá no canal do YouTube, eu acho que de hoje para amanhã. A gente está colocando esse webinário lá no YouTube. Deixa eu aproveitar que eu estou vendo aqui que a professora Liliana George, ela está assistindo para agradecer, porque a ideia para para essa apresentação, ela veio já de um pôster que eu tinha apresentado em um evento de geometria no começo do ano, e antes disso ainda veio por conta de uma série de mini cursos, seminários que eu assisti da professora Liliana, então eu espero que eu não tenha falado nenhuma besteira aqui para desagradar ela, né? João, tem uma pergunta aqui. Recomenda algum software que eu possa ver essas definições de cônicas de forma geral? Quem pergunta é o João Vitor. Pronto, João. As figuras todas que eu fiz aqui, eu fiz usando GeoGebra. E não é difícil, não, que a gente consiga fazer essa construção de forma geral com ele, não. Tá? Tanto como lugar geométrico, que inclusive lá nos vídeos que eu coloquei de elipse lá no meu canal, é assim que eu faço, certo? Eu mostrei lá usando o GeoGebra, que a distância não muda, e tal, que a soma da distância não muda no caso, e também para a definição de cônica que usa o foco e a diretriz, certo? Também dá para a pessoa construir por lá e ver que à medida que você vai variando a excentricidade, o formato da curva varia, de elipse para hipérbole ou para parábola. Aí para fazer as figuras espaciais dá um pouquinho mais de trabalho, mas é possível também, tá? Aí o GeoGebra é o software que eu acho o suprassumo para a gente estudar cônica, geometria, tudo, na verdade, porque eu descobri recentemente até que ele resolve EDO, essas coisas. Poxa. É. Mais algumas perguntas, pessoal? Só elogio, João, aqui. Professora Silvia, Amanda Gabriele, João, todos elogiando muito a forma que você apresentou. Foi muito Obrigado. legal. Todos dando os parabéns. Então, como não tem mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer a João Gonin, dar parabéns mesmo, foi muito boa. Obrigado, E Maurício. então, semana que vem a gente vai ter mais algumas palestras. Quem quiser participar, fique atento ao nosso site e ao nosso Instagram com a programação. E eu desejo uma tá aberta a Cortou palavra. agora. João? Oi, é que o final do que tu falou cortou. Aí eu não ouvi. Não, Acho se que você passou para quiser, mim, foi? se quiser falar alguma Ah, certo. coisa, tá aberta. Tá bom. Tá, só queria agradecer a presença de todos só. Ok, tá Nada bom. mais. Muito obrigado a todos. Vou finalizar por aqui. Bom final de semana. Bom dia a todos.